Olá pessoal, estamos de volta para darmos continuidade no nosso curso de prevenção de acidentes. Na aula de hoje a gente vai ver sobre CIPAT, tema esse que ainda gera muitas dúvidas, principalmente entre os cipeiros, de como fazer, como elaborar, o que pode e o que não pode nessa data, nesse período aí. A CIPAT, como o próprio nome diz, a sigla, significa Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho. Então, como o próprio nome diz, é uma semana voltada à prevenção de acidentes no trabalho e de doenças ocupacionais. Por isso que é uma aula muito importante para que vocês absorvam e tenham mais ideias do que podem ser criado na CIPAT de vocês. A CIPAT, pela legislação, trata o quê? A portaria número 3214 da NR5, a NR5, só lembrando que trata da CIPA, certo? Ela diz o quê? A letra O, que é dever da CIPA, promover anualmente, em conjunto com o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, que é o SESMIT, onde houver. A gente já explicou para vocês o que é a siglinha SESMIT, então, Então, onde houver o SESMIT, é em conjunto com ele. A Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho. Sendo assim, a CIPA é responsável pela elaboração da CIPAT em parceria com o SESMIT. Em empresas onde não se tem o SESMIT, a própria direção da empresa definirá um responsável, que na maioria das vezes é o pessoal do RH que acaba auxiliando nesse apoio. Falando agora dos objetivos, Quando a gente trata dos objetivos da CIPAT, é uma das atividades obrigatórias para todas as comissões internas de prevenção de acidente. Então, tá lá na nossa CIPA, quando a gente viu sobre a CIPA, que é a atividade obrigatória da CIPA, organizar o evento de CIPAT, então, devendo ser obrigatoriamente realizada todo o ano. Então, ela é obrigada para todo o ano também. É muito importante que a CIPA se organize com antecedência para tratar os assuntos da CIPAT, pois neste evento é possível detectar diversas necessidades da empresa que possam ser supridas durante e após a CIPAT. Pessoal, por quê? Porque através dela pode-se combater, inclusive dessa semana, inclusive problemas específicos da empresa, principalmente comportamental, como por exemplo o alcoolismo, drogas, tabagismo, Por isso, voltamos à nossa primeira aula, lá quando a gente fala em introdução à segurança no trabalho, que a gente traz o quê? Sobre essas questões de estatísticas. Por quê? Se eu tenho um número muito grande de alcoólatras, se eu tenho um número muito grande de pessoal com drogas, tabagismo, se eu tenho um número muito grande de atestado por acidentes de trajeto, se eu tenho um número muito grande de acidentes de trabalho. Então, por isso que é importante, que a gente viu na nossa primeira aula, que falar sobre estatísticas, Que através dela a gente consegue identificar vários pontos frágeis da organização, que podem ser combatidos ou melhorados nessa semana. Volto a falar, estatísticas não só é importante para a segurança como um todo, mas auxilia também até na semana CIPAT. Ela busca também, nessa semana, o importante é buscar, melhor falando, nessa semana, palestras, gincanas, teatros, entre outras atividades motivacionais para desenvolver a conscientização dos colaboradores quanto à segurança no trabalho. Esse trabalho de organização, ele acaba contribuindo para a socialização da CIPA, com o SESMIT da empresa e principalmente com outros colaboradores, quando, lógico, é feito de forma participativa. Então, por isso que é importante envolver os colaboradores, O objetivo da CIPAT é sempre a segurança. Então, quando você estimula o trabalhador ao autocuidado, ao cuidado de todos, criando uma atitude vigilante no funcionário que lhe permita conhecer e identificar
e solicitar as correções necessárias a fim de tornar o ambiente de trabalho mais seguro. Esse é o principal objetivo, que ele precisa conhecer aonde está o risco, né? Identificar pontos de risco na máquina, no setor, na empresa. Então ele consegue identificar esses pontos de risco, ele sabe ou ele consegue identificar a quem solicitar, se é o supervisor, se é o SESMIT, se é a manutenção, o setor de manutenção. Então ele precisa saber a quem que ele sinaliza esses riscos. E lógico, a empresa, em contrapartida, ela precisa fazer as correções, porque é muito importante que o funcionário identifique, que seja levado adiante, né, seja para quem for, e que as correções sejam feitas para que se possa evitar um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional. Então, por isso que é muito importante o funcionário ele ter esse conhecimento de saber identificar os riscos existentes no setor de trabalho dele. Como motivar os funcionários a participar da CIPAT? Essa é uma dificuldade que muitas empresas têm nessa semana, ou muitos cipeiros, melhor falando, né, têm durante essa semana. Porque muitas empresas não têm condições de parar a fábrica inteira, então para estar assistindo às palestras. Então é intercalado, na maioria delas, né, faz a intercalação entre os funcionários, um participa um dia, o outro, ou muitas vezes faz 2, 3 horas na mesma palestra, onde faz um revezamento entre eles, porque não tem condições de parar, porque não conseguem simplesmente desligar a máquina e ir para o setor de trabalho, porque são processos muitas vezes longos, muitas vezes tem processo com caldeira que fica ligado, entre outras empresas que não tem a possibilidade de fazer então os treinamentos todos juntos, parar a fábrica. Tem muitas empresas que tem. Porém, tem alguns funcionários ainda têm a dificuldade de entender que a Semana CIPAT ou qualquer treinamento de segurança é para o bem dele, é para o bem da família dele, é para o bem da empresa, é para o bem de todos. Isso é uma cultura que a gente ainda precisa criar e movimentar. Então, quando eu falo em participar, envolver o funcionário na escolha, inclusive dos temas, acaba assim auxiliando, envolvendo e trazendo com que ele participe mais da Semana CIPAT. Essa questão também, pessoal, como motivar, o que ajuda é fazer eventos diferentes, como eu já comentei, né? Fazer gincanas, dá para se fazer concursos com premiação, dá para se fazer teatros, enfim, um monte de outras coisas que dá para trazer as pessoas, envolver elas, né? Então, fazer concurso onde acaba criando mais interação entre elas. Outra ideia que eu acho muito legal é fazer CIPAT de portas abertas. Então, trazer a família para participar da Semana CIPAT. Então, ao mesmo tempo que tu tem e envolve o teu colaborador na questão da segurança, tu envolve os funcionários, os familiares. E isso é muito importante, porque tu vai ter não só o funcionário ativo na segurança, mas também como toda a família dele. Isso com certeza acaba contribuindo e muito para a segurança da empresa. Então, CIPAT de portas abertas é bem legal, é uma dica bem legal, então, para motivar os funcionários a estarem participando. Continuando aqui, né, estimule a participação dos funcionários para tornar o ambiente de trabalho mais harmonioso e seguro. Quando todos se tornam fiscais de todos, a segurança acontece naturalmente. Mas para isso, o primeiro passo é a conscientização. Então, aquela questão do vigia, aquela questão de fiscal, o funcionário ele tem que ter a autonomia, ele tem que saber que ele está errado, que ele precisa sim usar o equipamento de proteção individual, e quando não usar, o funcionário do lado perceber que pode cobrar, esqueceu, perdeu, enfim, e muitas vezes ele até não sabe aonde buscar, né? Então, por isso que é importante essa atividade, né, de vigia de todos os funcionários quanto à segurança no trabalho.
Então, o que fazer? Como encontrar temas interessantes? No nosso PPRA, pessoal, ele traz alguns itens importantes que a empresa precisa seguir ou que precisa continuar seguindo. Muitas vezes é algum problema na empresa que ela não consegue tratar e que deixa orientação. Então, o PPRA é bem legal, traz sobre, não consegue usar a questão do equipamento de proteção individual, se as pessoas têm resistência, muitas vezes lá menciona que tem que se usar, um item que eu estou trazendo aqui para vocês, mas o PPRA, que traz na NR9, ele traz sim os itens interessantes que dá para buscar lá, que vê os problemas já que vocês conseguem solucionar ou minimizar na prática. Uma outra sugestão de como fazer é conversar com os colegas de trabalho, conversar com os colaboradores que estão ao redor de vocês. Muitos dos cipeiros fazem parte do chão de fábrica, outros fazem parte de áreas de apoio que estão dentro do chão de fábrica, ou então até mesmo do setor administrativo, que também tem muitas situações de risco e que podem ser sanadas, ergonomia, iluminação, enfim, entre outras sugestões que podem ser trazidas. Então, é importante que se conversem com o colega do lado. E lógico, anotar essas sugestões e levar para as reuniões da CIPA. Levar e conversar nas reuniões sobre as sugestões. E assim definir em grupo qual é a melhor opção. Então, é uma sugestão bem legal essa de conversar com outros colaboradores, porque envolve esses funcionários na segurança no trabalho como um todo. Então, trouxe para vocês algumas sugestões aqui para estar fazendo parte da Semana CIPAT, que é importante que vocês saiam da aula de hoje e vocês já ficam com essa sementinha na cabeça do que vocês vão tratar na Semana CIPAT. Como eu mencionei antes, é um assunto que deve ser tratado com antecedência já, não deixar para a última hora. Certo? Então aqui seguem alguns temas e como eu vou falando, eu tenho certeza que alguns de vocês já vai pensando, opa, esse é um tema que aqui na empresa tem bastante dificuldade, ou depois conversem com os colaboradores para ver o que eles acham. Na própria reunião da CIPA do próximo mês já sentam, conversam, debatem sobre isso para se organizar já com antecedência e não deixar para a última hora. Certo? Então, vamos lá para os temas. Esses temas, como eu trouxe vários, eu vou estar lendo e vou estar passando mais rapidez. Então, se tiver alguns que eu achar interessante, que vocês pensam, por que esse assunto na CIPAT, então eu vou abordar um pouquinho, certo? Então, vamos lá. Percentual de gordura corporal, IMC, Índice de Massa Corporal. Esses são dois assuntos, tanto o percentual quanto o índice, que dá para trazer o pessoal que trabalha com isso, para fazer esse índice, tirar esse índice dos colaboradores, até para saber como é que está a questão da saúde dos colaboradores, se eu tenho muito problema com obesidade, né? Então vai tratar esse assunto que é interessante também. Verificação de pressão arterial, como campanhas de hipertensão e fatores de risco. Outro assunto importantíssimo, hoje muitas pessoas são hipertensos e muitos jovens já vêm com problema de hipertensão e na maioria das vezes nem têm o conhecimento disso. Então, por isso que é importante trazer esse assunto e trazer a verificação de pressão arterial no ambiente de trabalho. Então, faz um dia com pressão arterial de todo mundo, também é legal. Teste de glicemia, prevenção a combate a incêndio, fazer uma aula prática também é bem legal. Como evitar os acidentes de trabalho, como evitar os acidentes de trajeto, lesão por esforço repetitivo e DORT, distúrbio osteomuscular relacionados ao trabalho. Outro tema muito importante que LER e DORT, que a gente vai falar um pouquinho só na nossa aula ali de doenças ocupacionais, um pouquinho de ergonomia também, que vamos trazer esses dados, mas é outro problema que causa muitos afastamentos de trabalho. Então é importante sim que trata de que forma que se trabalha nessa área,
principalmente em empresas onde tem muitos movimentos repetitivos. Então é muito importante sim tratar desse assunto, trazer um fisioterapeuta, trazer alguém que trabalha na área para discutir esse tema entre os funcionários. Lógico, além disso também analisar o ambiente de trabalho, analisar o material de trabalho para ver se está dentro da ergonomia para evitar ler e dort da melhor maneira possível. Então, tabagismo, alcoolismo, drogas, alimentação saudável, outra dificuldade de hoje, DSTs, que a gente vai ver na nossa aula que é um tema que pode ser tratado na Semana CIPAT e que a maioria das empresas então busca esse item porque faz parte, ela tem que cumprir com uma semana, com um período no ano tratando esse assunto. Então por isso que muitas vezes a maioria das empresas trata DSTs e AIDS na Semana CIPAT. Então une o útil ao agradável, como a gente menciona. Prevenção a dengue, zika, chikungunya, câncer de mama, câncer de próstata, câncer de pele, outros assuntos extremamente importantes que matam muitas pessoas hoje, doenças relacionadas ao estresse. Outro assunto fundamental que hoje o mundo que a gente vive, as pessoas vivem muito estressadas, isso acaba refletindo na qualidade de vida, isso acaba refletindo na qualidade do sono, na qualidade do trabalho e no ambiente organizacional como um todo. Então, estresse é outro assunto muito importante. Meio ambiente, uso dos recursos naturais de forma consciente. A pressa é aliada do acidente. Outro item importante aqui, o que e para que serve a CIPA? Apresentar a CIPA e o objetivo dela aos funcionários. Mostrar que a CIPA é uma aliada em favor do bem de todos os colaboradores. Palestra essa indicada para as empresas onde o qual os funcionários têm resistência ao CIPA, têm resistência aos cipeiros, que acabam não seguindo as regras impostas pela CIPA, que é para o bem deles, na maioria das vezes. Então, apresentar a CIPA como um todo, a empresa também é uma ideia legal. Formas de tratamento cordial entre pessoas. Sabemos que uma das maiores causadoras de briga no ambiente acontece a partir do modo que as pessoas se relacionam, do modo que elas se tratam. Então, também é outro assunto muito importante. Diabetes, saúde financeira, lidando com ansiedade, prevenção ao suicídio. Esse tema de suicídio, vou também dar uma paradinha aqui, por quê? Porque acontece muito mais do que a gente imagina. Então, outro assunto importante, que muitas pessoas acabam num período de depressão, pensando mesmo em se suicidar. Então, outro tema que traz esse assunto muito importante. Saúde e higiene pessoal. O que isso tem a ver com a segurança, né? Então, em alguns casos sim, porque acaba sim interferindo na higiene pessoal, acaba atingindo a saúde do trabalhador, né? E de quem está com ele também. Prevenção de acidentes e percepções de risco. O funcionário, ele precisa saber aonde que estão os riscos, ele precisa saber identificar, perceber os riscos para assim conseguir saber que ele está colocando a vida dele em risco. Então ele precisa sim ter essa percepção dos riscos. Animais peçonhentos, em algumas empresas onde tem muitas incidências de animais peçonhentos. Então, tratar esse assunto, de que forma saber identificar os animais peçonhentos ou não, ou ao encontrar quem chamar, que cuidados tomar, né? Então, um assunto também importante. Qualidade de vida, relacionamento no trabalho e em casa, colabore com sua segurança. Ninguém pode fazer mais pela segurança do funcionário do que ele mesmo. Mostre a ele que o poder maior da segurança está nas mãos dele. Então isso tudo, né? Ele tem que perceber que a segurança só depende dele, né? Além de perceber, usar os equipamentos, então ele precisa saber ter essa percepção. Como produzir com qualidade e segurança, brincadeiras de mau gosto, forma de se vestir, tom de voz ideal no diálogo, palavras que devem ser evitadas, o modo correto de chamar a atenção, correção,
forma de tratamento de via e-mail são exemplos de que podem ser abordados nesse tipo de palestra. Então, é importante também, porque como eu mencionei antes, tem forma de se chamar atenção, e isso é importante que vocês agora, que estão iniciando um papel tão importante, que é ser cipeiro, também tem uma postura correta quando vai chamar a atenção de um colaborador, se ele está fazendo um procedimento correto, se ele não está cumprindo com o procedimento correto de segurança, se ele deixa de usar o equipamento de proteção individual, se ele faz alguma ação que pode pôr em risco a vida dele ou de outros, né? Então, muitas vezes o cipeiro também deve saber fazer essa correção no funcionário. Então, é importante também que o cipeiro também tenha essa avaliação de como chamar a atenção dos colaboradores também, a partir de hoje. Porque muitos nunca tiveram essa necessidade, né? Mas a partir de hoje fazem a diferença e precisam sim cobrar, fazer a correção muitas vezes. A importância do EPC e do EPI, noções sobre uso, guarda, conservação, EPIs e EPCs, muito importante essa aula, esse tema para a Semana CIPAT, e a aula também que a gente tem, que a gente já viu, né? Por que devo usar EPI? Mostrar a importância do uso dos EPIs. É importante apresentar número de acidentes, taxas de atenuação de ruído, entre outros. Respeite o limite do seu corpo. Esse é o tipo de palestra muito importante para as empresas de transportes de cargas, manuais principalmente. Não retire as proteções coletivas das máquinas. Esse é um item que as pessoas ainda não conseguem entender, que faz parte da NR12. Né? A máquina vem com proteção, é retirada muitas vezes pela própria manutenção ou pelos próprios colaboradores, porque muitas vezes eles não têm o conhecimento de que é para a segurança deles e que se essa proteção ela foi colocada ali, é o melhor para todos, ela precisa estar ali. Então isso é importante sim ter uma palestra sobre isso, principalmente nas empresas onde os colaboradores têm essa dificuldade em retirar as proteções das máquinas. Evitando gambiarras no ambiente de trabalho e em casa. Não use o ar comprimido para limpar o seu corpo. Faça um estudo detalhado sobre isso, sobre o uso de ar comprimido para a limpeza do pessoal. Mostre dados, números de acidentes, como os acidentes acontecem, por que acontece e opções para a limpeza do corpo usando outras formas. Esse é um item que eu acho que todo mundo que está assistindo essa aula já viu alguém ou já fez a limpeza do corpo com ar comprimido. Então, item também muito importante para se estar apresentando. Ainda pode se fazer, né, pessoal? Como eu já trouxe antes, dinâmicas em grupo, teatro, paródias, músicas. Então tem uma infinidade de temas que dá para trazer e outras atividades também na Semana CIPAT. O objetivo deve ser sempre manter-se vivo o interesse dos participantes e levá-los a comprovar na prática o sucesso de aprendizagem e a mudança de comportamento que vem através deste evento. Outro ponto positivo é ter a participação de todos os níveis hierárquicos da empresa. Então é importante sim que o líder, o supervisor, o encarregado, depende como ele é chamado na sua empresa, que ele participa também. A gente sabe que muitas vezes a gente tem essa dificuldade. Como eu falei, muitas empresas não podem parar, mas é importante que ele venha participar. É importante que ele saiba o que está sendo falado na CIPAT, para ele cobrar, para ele dar o exemplo, né? E para que o colaborador ele saiba que o supervisor dele tenha o conhecimento de que aquela ação que ele vai tomar, se ela não for segura, que ele saiba, que o supervisor saiba que ele está fazendo uma coisa errada. Então, por isso que é importante que esse colaborador, ele também participe dos eventos. Então, o colaborador que é o encarregado, o supervisor, o líder, enfim, essa pessoa que está à frente e que está com um nível hierárquico maior. Então, para todos participarem. Fiquem atentos, então. O que é importante vocês ficarem atentos? Ao que é importante vocês ficarem atentos?
simplificar a mensagem. Então, não fazer mensagem, não colocar uma mensagem muito extensa, com uma linguagem muito complicada que os colaboradores acabam não entendendo. Então, é importante que vocês simplifiquem a mensagem de forma que os colaboradores todos conseguem entender a mensagem a ser passada. Outra coisa importante é sensibilizar as pessoas, fazer com que elas usem as palestras, usem essa semana para que as sensibilizem, para que elas se conscientizem da segurança e saúde no trabalho. Então, um tema assim para sensibilizar as pessoas. Diversificar os veículos, como eu já falei umas 2 vezes e eu vou bater novamente nessa tecla. Fazer teatros, gincanas, musicalização, né? Parte de portas abertas. Outro assunto muito importante, diversificar esses veículos para que as pessoas se motivem a participar. Também é muito importante essa motivação, essa diversificação dos veículos de comunicação, né? Mensurar os resultados, trazer a mensuração, trazer o quão foi benéfico a semana CIPAT, até mesmo para conseguir no próximo ano uma semana de CIPAT ainda mais produtiva, ainda mais agradável. Então, é interessante sim mensurar, principalmente quando se identifica um risco ou um problema muito grande na empresa. Interessante conseguir, após a CIPAT, mensurar se foi válido, se não foi, o quanto que conseguiram diminuir no número de acidentes, se for o caso, o número do problema, né, melhor falando. Então, é importante sim fazer essa mensuração. E como eu já tratei aqui também, envolver a liderança. Quando tem a participação de todos, é mais fácil com que todos absorvam melhor, entendam melhor a segurança no trabalho. Claro, é importante lembrar que o objetivo da CIPAT é ser uma ferramenta de prevenção a acidentes no trabalho e doenças ocupacionais. Então, tente ao máximo ficar dentro dessa linha dos temas. E vocês vão me dizer, tá, Sandra, mas você trouxe saúde financeira. O que saúde financeira tem a ver com a CIPAT, com acidentes de trabalho, com doenças ocupacionais? Esse é um tema que eu vou explicar para vocês, que vai variar, volto a falar, conversem com os colaboradores para ver se é o problema na maioria dos seus funcionários, ou se tem muitos casos, não necessariamente na maioria. Então, é importante que vocês conversem com os colaboradores ou até façam estatísticas para ver o percentual de endividados. É um tema, assim, preocupante, porque muitas pessoas são endividadas, a maioria delas não dormem direito, a maioria delas não comem direito, e vocês acham que ela vai estar trabalhando direito, vocês acham que ela vai estar prestando atenção necessariamente ao que ela está fazendo, ao risco que ela está correndo. Muitas vezes ela está ali na máquina, mas ela está lá pensando na conta que ela tem para pagar, está lá pensando no boleto que vai vencer. Então, na energia que podem cortar. Então, é importante sim essa educação financeira, como se diz, para as pessoas terem uma vida mais saudável. E, consequentemente, vai sim evitar acidentes de trabalho, porque as pessoas, quando não têm essa preocupação, elas ficam mais focadas, elas conseguem prestar mais atenção no ambiente de trabalho e na função que ela está executando. Por isso que é importante também, volto a falar, vai variar de situações de cada empresa, né? O que é também, né, pessoal? Fiquem atentos e que fique bem claro que a semana CIPAT não deve ser encarada como mais uma semana de atividade apenas, ou pior, mais uma semana de festa, mais uma semana de algumas horinhas de folgas, que alguns pensam, não preciso trabalhar nessas horas, vou participar da palestra. A definição da CIPAT, ela é bem clara, deve ser voltada à orientação e à reflexão quanto à segurança e qualidade de vida dos funcionários. Ela precisa ser tratada dessa forma. Lógico, a gente sabe que, infelizmente, algumas empresas não encaram desta forma.
deixam a oportunidade passar o quão é importante a segurança no trabalho e o trabalho realizado com segurança. Então é uma oportunidade muito importante que a empresa precisa ter e deve aproveitar sim esse período. Uma oportunidade que passa uma vez por ano. Então, e durante esse tempo, deve sim tratar a saúde e a segurança no trabalho. Então, focar nesse assunto. Agora, pessoal, a gente vai tratar as dúvidas mais frequentes que tem, principalmente no pessoal que trabalha nessa área dos cipeiros. Enfim, o pessoal tem bastante dúvidas e eu trouxe aqui algumas delas para a gente tratar então. Então, trouxe as principais dúvidas que as pessoas acabam tendo, principalmente os cipeiros, né? Qual é a duração e frequência? Quanto tempo que deve ter a palestra? A questão dos horários, a norma não traz nada sobre isso. Mas como o próprio nome diz, que é uma semana interna de prevenção de acidentes do trabalho. Deve ser realizada durante uma semana toda, uma vez ao ano, obrigatoriamente. O que é necessário para cumprir a legislação, realizando campanhas de conscientização. Então, uma semana por um ano. Então, esse é o que a norma diz. A quantidade, os horários das palestras, a norma não menciona nada sobre isso. A semana CIPAT precisa ser realizada no mesmo mês em cada ano? A norma, infelizmente, não traz nada. A legislação não entrou nesse assunto. O que entende é que não tem problema mudar de mês. Se for em março deste ano, não necessariamente precisa ser em março do próximo ano. E sim, precisa acontecer uma vez ao ano. Então, desde que tenha acontecido, no ano não precisa ser no mesmo mês. Posso ministrar palestras gratuitas? Pode sim. Claro, né, pessoal? Busquem referências principalmente de outras empresas para saber do bom conteúdo das mesmas. Vamos lá para a pergunta número 4. A CIPAT é apenas uma semana de palestras? CIPAT pode ser de palestra e pode não ser de palestra. A norma, mais uma vez, não especifica nada sobre isso. Quem define o rumo da CIPAT são os organizadores, ou seja, a CIPA, né, e o SESMIT onde houver. Para que o evento fique mais dinâmico, pode-se fazer gincanas, teatros, jogos, entre outros assuntos mais práticos, como já tratei aqui nessa aula umas 3 vezes. Existem tema obrigatório para essa semana? Não existe tema definido por lei, por nenhuma NR, por nenhuma norma regulamentadora que trata de tema obrigatório para a CIPAT. Alguns temas foram incorporados ao longo dos anos, como a prevenção AIDS, que a NR diz que a AIDS e DSTs ela deve ser um tema de um evento anual. Então, muitas empresas aproveitam a CIPAT para tratar da AIDS e DSTs. Então, já incorpora a DSTs e AIDS nessa semana que é de segurança, né? Porém, como a CIPAT é um evento anual, então é obrigatório para todas as empresas, algumas delas acabam inserindo esse tema. Assim, pessoal, cumprem rigorosamente a legislação, unindo o útil ao agradável, né? Porque daí vão estar tratando o tema obrigatório e realizando a CIPAT também. A CIPAT é obrigatória a partir de quantos funcionários? A norma não especifica o tamanho da empresa nem a quantidade de funcionários que a empresa deve ter para ser obrigada à organização da CIPA. Não trata nada sobre esse assunto, pessoal. Pode-se entender o que com isso? Que é uma atividade, então, obrigada a todas as empresas, independente do tamanho e segmento, principalmente se tiver CIPA. Pois o que? A NR5, lembrem lá na NR5, diz que deve constituir CIPA a empresa que tem empregados, regidos pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Portanto, se a empresa não possui empregados registrados, não há necessidade de ter CIPA e, consequentemente, nem CIPAT. Porém, se ela tem funcionário registrado, de 1 a 20, como a gente viu lá, se ela tem um funcionário designado, eu tenho um funcionário que é CIPA. Então, se eu tenho CIPA, o que a norma, a NR5 diz que é dever da CIPA? Criar ou desenvolver a semana CIPAT. Então, por isso que é importante, que se faz obrigada, então, toda e qualquer empresa realizar, então, a semana CIPAT, entendendo nisso.
Lógico, a gente não vê isso acontecer porque tem um funcionário, ele vai realizar CIPAT para ele mesmo? Não acontece. Mas, se for entender a legislação, seria necessário. Vamos para a nossa última pergunta então. Deve ser documentada? A CIPAT deve ser documentada? É de suma importância, pessoal, que a CIPA registre em ata todas as reuniões realizadas sobre a CIPAT. Anexe lista de presença das palestras e outras atividades ocorridas durante a semana. É necessário para comprovar a realização do evento durante a vigência da CIPA. Se é um evento obrigatório, tanto quanto CIPA quanto CIPAT, eu preciso que tenha registrado de alguma forma para mim comprovar. Então, por isso sim que precisa ser documentada as discussões em atas da CIPA, as discussões que ocorrem mensalmente, as discussões dos temas, entre outros, como lista de presença das pessoas então que participam da Semana CIPAT. Vamos então para o nosso último slide, que trata o quê? Sendo assim, pessoal, a CIPAT é mais uma ferramenta útil para que ocorra cada vez menos acidentes dentro do âmbito profissional, atualizando os colaboradores sobre qual a melhor forma de atuar na sua área, gerando segurança e estabilidade. A CIPAT, ela precisa ser realizada de forma que o objetivo principal seja a segurança do trabalho, a segurança no desenvolvimento das atividades. Então, esse é o foco principal. Eu acredito que com os temas que a gente abordou, com os itens, eu acho que vai facilitar um pouquinho na realização da CIPAT de vocês. O que é importante? Vocês já a partir dessa aula, já comecem a pensar nos temas que vocês vão abordar na CIPAT de vocês. Até mesmo na próxima reunião, já sentem, conversem e definam quais os temas vocês acham interessante trazer. Já começa da primeira reunião discutir esse assunto, que é tão importante. Outra atividade, como eu falei, conversem com os funcionários, verificam com eles qual é o melhor assunto a ser tratado. Então é importante vocês fazerem essa interação com os colaboradores que estão próximos de vocês. Só assim vai ficar uma CIPAT nota 1000, ok?